Shalom, igreja. É com muita alegria que nós estamos aqui para continuar os nossos devocionais. A temática da nossa semana é tempo de decisão. E hoje nós vamos trabalhar com o tema visão do caos. Queria ler com você Neemias capítulo 2, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa obra. Em dias de caos, nós como igreja somos chamados a escolher prioridades. Se você entender quais são as prioridades de Deus para você, você não vai ficar nervoso, você não vai ficar abatido diante de dias caóticos. Quando Neemias recebe a notícia de que Jerusalém está sitiada, o coração dele se entristeceu, sim, mas ele buscou em Deus respostas para isso. Eu quero te desafiar, te motivar a buscar respostas de Deus nesses dias, buscar as respostas dos céus. Mais do que noticiários, nós precisamos ser abastecidos pelas verdades do céu. Neemias, ele estava vivendo a sua caminhada como copeiro do rei na Babilônia. Ele estava caminhando diante das suas próprias prioridades, mas as prioridades de Deus foram maiores na vida dele. Ele ouviu um chamado de Deus, decidiu voltar à sua terra para reconstruí-la. Em tempos de caos, Deus deseja que homens como Neemias se levantem para fazer reconstruções. Deus, ele tem uma urgência em reconstruir, em reformar a sua igreja. Vivemos dias em que a igreja brasileira nunca foi tão rica. Temos templos gigantescos, recursos, mas o cenário ao redor nos demonstra que somos poucos efetivos como igreja. Vivemos dias em que o número de homicídios, o número de feminicídios e situações de criminalidade, desemprego nos assolam como nação brasileira. E agora nós estamos diante de um caos maior. E qual é a resposta que nós temos para isso? Qual é a resposta que a igreja tem para isso? Deus, ele tem uma resposta para isso. E a resposta vem a partir do conhecimento do seu coração e da sua igreja. A igreja, ela precisa ser ativa nesses dias, como uma reformadora e uma reconstrutora. Mas para que Deus faça essas reformas através de nós, precisamos estar sensíveis a ouvi-lo. Precisamos olhar para as nossas prioridades e definir se o que é prioridade para mim são as prioridades de Deus. Neemias escolheu as prioridades de Deus e ele foi bem sucedido na obra que Deus chamou ele para realizar. Precisamos nos arrepender, precisamos buscar uma sensibilidade que nos leva a ouvir as direções de Deus. O cenário atual nos aponta para isso. Uma igreja que escolhe ser resposta para a sua sociedade. Uma igreja que é resposta do tamanho dos problemas e das perguntas que a sociedade tem. No cenário que nós estamos agora, de Covid-19, de contaminações, as respostas humanas não satisfazem o coração do homem. Por isso é necessário que nós, como igreja, venhamos nos arrepender, mover o nosso coração em direção ao coração de Deus, para saber o que Ele quer de nós nesses dias. A palavra de Deus diz, em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de qualquer injustiça. A palavra de Deus também diz, em Tiago capítulo 4, versículo 9, entristecei-vos, arrependei-vos e chorai, abandonai o riso e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Busque nesses dias se arrepender das suas prioridades, que tanto te paralisaram até aqui, que tanto fizeram com que você estivesse alienado do que está acontecendo ao seu redor. Peça a Deus para mover o teu coração em direção à vontade dEle. Se arrependa das suas escolhas
Se arrependa das decisões que você tem tomado, que tem afastado você de Deus, afastado você dos propósitos dele, afastado você das reconstruções que ele quer fazer através de você. Eu quero liberar algumas palavras sobre a sua vida hoje. A palavra de Deus diz em Romanos 8:38 que nós estamos seguros que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus diz também em Efésios 3:20 que aquele que é poderoso para realizar, que ele é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Deus te usará como um reformador na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério, na sua rua, na sua cidade, na sua nação. Nós liberamos uma palavra hoje que tira você das suas zonas de conforto, te leva a interceder, te leva a voltar os teus olhos para tudo que está ao nosso redor. Se posicione em Deus, escute a voz de Deus nesses dias, tome uma posição em ser um reparador, em ser um reconstrutor, em ser um reformador, porque Neemias, ele ouviu a voz de Deus e a partir disso as coisas aconteceram. O caos revela a urgência de Deus em reformar e reconstruir. Aproveite essa oportunidade de caos para ser bênção na vida das pessoas que estão ao teu redor. Decida viver pelas prioridades de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.